Em dezembro de 1988, o Brasil inteiro parou. Eram vésperas de Natal, mas ninguém estava pensando em presentes. Estavam pensando num único nome: Odete Roitman. A mulher mais odiada da televisão brasileira havia sido assassinada e o país queria saber quem havia puxado o gatilho. Apostas eram feitas em todo o Brasil, empresas organizavam bolões, jornais enchiam páginas. Nunca, antes ou depois, um personagem de ficção gerou tamanha comoção nacional. Por trás daquela vilã fria, calculista e impiedosa, havia uma atriz extraordinária que o Brasil nunca conheceu de verdade: Beatriz Segal, que aos 62 anos criou a personagem mais marcante da teledramaturgia brasileira, havia estudado teatro em Paris, casado com um intelectual preso e torturado pela ditadura militar, ficado sozinha com 3 filhos pequenos enquanto o marido apodrecia nas celas do regime e construído uma das carreiras mais sólidas do teatro brasileiro. E quando a Globo finalmente a descobriu para o grande público, quando Odete Roitman se tornou um fenômeno sem precedentes, a emissora fez algo que ela nunca esqueceu e nunca perdoou completamente: não a contratou. Nunca. Em 30 anos de relação com a maior emissora do país, Beatriz Segal sempre trabalhou por obra, sempre foi descartável, sempre foi dispensável. Em 2014, 4 anos antes de morrer, ela disse em entrevista o que guardava havia décadas: "A Globo nunca me deu importância, nunca fui contratada, sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram e eu não procurei." Terra. Morreu com Alzheimer num hospital em São Paulo em setembro de 2018 e deixou parte da herança não aos filhos, mas ao motorista particular que a serviu por 15 anos. Esta é a história que o Brasil não sabe sobre a mulher que criou Odete Roitman. Seja muito bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Hoje mergulhamos fundo na vida de Beatriz Segal, a atriz que criou a vilã mais famosa da história da televisão brasileira e morreu magoada com a emissora que a tornou imortal. Uma história de talento, ditadura, abandono e dignidade até o fim. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Deixe o seu like, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Vamos começar! Em maio de 1988, quando Vale Tudo estreou na TV Globo, o Brasil ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. A novela de Gilberto Braga trazia uma protagonista do bem, Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, e uma antagonista que deveria funcionar como pano de fundo da trama. Mas algo aconteceu que ninguém previu. A vilã roubou o show e o Brasil inteiro se apaixonou por odiar Odete Roitman. O assassinato da personagem na véspera de Natal de 1988 parou o país. O mistério de quem matou Odete Roitman gerou bolões por todo o Brasil e até um concurso promovido por empresa alimentícia. Era um fenômeno sem precedentes na teledramaturgia brasileira. Uma personagem de ficção havia se tornado mais real, mais presente e mais discutida do que qualquer notícia política daquele ano. E a mulher por trás desse fenômeno era Beatriz Segal, que aos 62 anos havia criado algo que o Brasil jamais esqueceria. Você se lembra onde estava quando descobriu quem matou Odete Roitman? Escreve nos comentários, essa memória vale ouro. O que o Brasil não sabia era o que acontecia nos bastidores dessa relação entre Beatriz e a Globo. Apesar do sucesso colossal de Odete Roitman, a veterana nunca foi contratada pela emissora. Em 30 anos de relação com a Globo, sempre trabalhou por obra, o modelo mais instável e descartável de contratação existente na televisão brasileira. Uma atriz que havia criado o personagem mais marcante da história da emissora não merecia nenhum contrato fixo. Em 2014, 4 anos antes de morrer, Beatriz desabafou publicamente, numa entrevista: "A Globo nunca me deu importância, nunca fui contratada, sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram e eu não procurei." Uma frase que carregava décadas de mágoa contida, dita com a dignidade de uma mulher que nunca implorou por nada na vida, mas que guardou aquela ferida até o fim. A ironia mais cruel de toda essa história: com a estreia do remake de Vale Tudo em 2025, as buscas pelo nome de Beatriz Segal em Google atingiram o maior pico desde a sua morte em 2018.
o Brasil inteiro voltou a procurar o nome dela, 7 anos depois que ela havia partido, magoada e esquecida pela mesma emissora que a havia tornado imortal. A história de Beatriz Segal começa muito longe dos holofotes e das câmeras, longe da vilã fria e calculista que o Brasil aprendeu a odiar com prazer. Começa numa família de classe média do Rio de Janeiro, nos anos 1930 e 1940, numa época em que uma jovem que quisesse ser atriz precisava enfrentar não apenas o mercado, mas a própria família. Beatriz de Toledo nasceu em 25 de julho de 1926 no Rio de Janeiro. Filha do diretor do Instituto Lafayette, uma das escolas mais prestigiadas da cidade, cresceu numa família que valorizava a educação formal acima de tudo. Aprendeu francês, piano e costura. Tinha o futuro traçado. Seria professora, ou casaria bem, ou ambos. O teatro não estava nos planos, não estava sequer nos sonhos que ela podia confessar em voz alta. Na juventude, Beatriz queria atuar no teatro, mas desistiu por desaprovação da família. Não foi uma desistência voluntária, foi uma rendição dolorosa diante de um pai que, quando ela comunicou que queria integrar o elenco de uma peça profissional, respondeu com uma frase que ela jamais esqueceu: "Pode ir, mas vai me dar um grande desgosto." Ela não foi, guardou o sonho e esperou. Beatriz tornou-se professora de francês, lecionando no Colégio Municipal Barão do Rio Branco, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Uma mulher brilhante ensinando idiomas quando queria ensinar o mundo a sentir emoções no palco. Mas o destino reservou uma saída inesperada, uma bolsa de estudos que a família não pode recusar com a mesma facilidade com que havia bloqueado os sonhos anteriores. Na década de 1950, Beatriz ganhou uma bolsa para estudar teatro e literatura em Paris e dessa vez não abriu mão. Foi para a França com o sonho intacto e a determinação de quem esperou tempo demais. Em Paris, estudou com os melhores, frequentou os teatros mais importantes da Europa e absorveu uma formação que a maioria dos atores brasileiros da sua geração jamais teria acesso. E foi lá, longe do Brasil, longe da família, longe das limitações que o Rio de Janeiro dos anos 1950 impunha às mulheres, que Beatriz de Toledo encontrou o homem que mudaria o seu nome e a sua vida para sempre. Paris, início dos anos 1950. Beatriz de Toledo estava longe do Brasil, estudando teatro com os melhores mestres da Europa, construindo a carreira que a família havia tentado bloquear. E foi exatamente ali, no centro cultural do mundo, numa cidade que respirava arte e liberdade, que ela conheceu o homem que se tornaria o grande amor da sua vida e também a sua maior fonte de sofrimento. Maurício Klabin Segal era filho do renomado pintor lituano naturalizado brasileiro Lazar Segal, um dos nomes mais importantes das artes plásticas do Brasil do século XX. Intelectual, culto, apaixonado por cultura e política, Maurício era exatamente o tipo de homem que uma mulher como Beatriz reconhecia como igual. Casaram-se em 1954 e tiveram 3 filhos: Sérgio, que se tornaria diretor de cinema premiado em Berlim, Mário, arquiteto e professor universitário, e Paulo. De volta ao Brasil, o casal mergulhou na vida cultural paulistana. Juntos, arrendaram o Teatro São Pedro, em São Paulo, uma das casas de espetáculos mais tradicionais da cidade. Beatriz interrompeu a carreira por quase 10 anos para se dedicar aos filhos, uma escolha que ela nunca lamentou publicamente, mas que revelava o peso das expectativas sobre as mulheres daquela geração. Mesmo casada com um intelectual progressista, mesmo sendo ela mesma uma artista de formação europeia, o papel de mãe veio primeiro. Mas foi na década de 1970 que a vida de Beatriz se transformou numa provação que pouquíssimas pessoas conhecem. Maurício Segal tinha militância ativa contra o regime autoritário e fazia parte da ALN, Aliança Libertadora Nacional, organização que combatia a ditadura militar. Foi preso, torturado e condenado. E Beatriz ficou sozinha, com 3 filhos pequenos, sem o marido, sob constante vigilância do regime, passando dificuldades financeiras que ninguém que a via nos palcos poderia imaginar.
A mulher que o Brasil conheceria décadas depois como a vilã mais fria e calculista da televisão havia sido, na vida real, uma mãe que sustentou sozinha 3 filhos enquanto o Estado torturava o seu marido. Não havia frieza nenhuma nessa história. Havia uma coragem silenciosa que nenhuma câmera registrou. Existe uma injustiça silenciosa que percorre toda a trajetória de Beatriz Segal e que o Brasil raramente parou para examinar com honestidade. Uma atriz com formação europeia, premiada 2 vezes com o Troféu Mambembe, o maior prêmio do teatro brasileiro, com mais de 40 peças encenadas ao longo de 70 anos de carreira, que atuou ao lado dos maiores diretores e dramaturgos do país. Uma artista completa, rigorosa e internacionalmente reconhecida, e que o grande público só descobriu aos 62 anos, numa vilã de novela. Beatriz foi premiada por 2 vezes como melhor atriz brasileira com o Troféu Mambembe. Primeiro com a peça Emily, de William Lucy, em 1984, e depois com o Manifesto, de Brian Clark, em 1987. 2 prêmios máximos do Teatro Nacional em 3 anos consecutivos. Uma sequência que colocava Beatriz num patamar que pouquíssimos atores brasileiros de qualquer geração alcançaram. E ainda assim, o grande público não sabia quem ela era. Beatriz estreou na TV Globo apenas em 1978, na novela Dancing Days, de Gilberto Braga, e fez trabalhos marcantes em Pai Herói, em 1979, e Água Viva, em 1980. Mas foi a entrega à interpretação de Odete Roitman, em Vale Tudo, que a levou ao auge do sucesso. O problema era que esse auge chegou tarde, e que a emissora que se beneficiou desse fenômeno nunca reconheceu devidamente o que tinha nas mãos. Beatriz revelou em entrevistas que não gostava de falar sobre Odete Roitman, e o motivo era revelador. Pela popularidade avassaladora da personagem, ela nunca era reconhecida pelos outros trabalhos no teatro e no cinema, e isso a incomodava profundamente. Uma atriz que havia dedicado décadas ao teatro de excelência, que havia interpretado Hamlet, Ibsen, Albi, Gorky, era reduzida eternamente a uma vilã de novela. Por mais icônica que fosse Odete Roitman, Beatriz sabia que a sua obra era muito maior do que aquele papel, e o Brasil nunca quis saber. Após Anjo Mau, em 1997, Beatriz declarou que não faria mais telenovelas, por demandarem muito tempo, e durante 9 anos dedicou-se exclusivamente ao teatro. Uma decisão corajosa e definitiva. Enquanto outros atores da sua geração aceitavam qualquer papel para se manter na televisão, Beatriz escolheu o palco, escolheu a arte, escolheu a dignidade, mesmo que isso custasse a visibilidade que o grande público oferece. Em 2019, um ano após a morte de Beatriz Segal, a Justiça abriu o testamento que ela havia deixado em vida. E o que estava escrito naquele documento revelou uma dimensão da personalidade da atriz que o público jamais imaginou, e que dizia muito mais sobre quem ela realmente era do que qualquer personagem que havia interpretado nos palcos ou na televisão. Beatriz Segal optou por deixar parte de sua fortuna para ninguém mais, ninguém menos que o seu motorista particular, Adilson Ricardo Leite, que a serviu por 15 anos. Em 2019, a Justiça descobriu o testamento deixado pela veterana em vida. Nele, ela documentou que parte de sua herança deveria ser entregue ao motorista. Segundo a jornalista Fabiola Reipert, o rapaz ganhou um carro novo e uma quantia em dinheiro que foi entregue pelos 3 filhos da atriz. A revelação gerou comoção imediata. Uma mulher que havia sido tratada pela maior emissora do país como trabalhadora descartável, sempre por obra, nunca contratada, havia tratado o próprio funcionário com uma generosidade e um reconhecimento que a Globo jamais lhe ofereceu. A ironia era perfeita e dolorosa. O que você acha de Beatriz Segal ter deixado herança para o motorista? Foi um gesto de justiça ou de injustiça com os filhos? Comenta aqui, esse debate é importante. Além do motorista, 2 amigos fiéis também foram incluídos na divisão dos bens, junto com os 3 filhos do casamento com Maurício Segal. Um testamento que revelava uma mulher que valorava a lealdade acima de qualquer convenção social, que reconhecia quem havia ficado ao seu lado nos momentos mais difíceis. Não nos momentos de glória, não nas estreias de teatro, não nos anos dourados de Vale Tudo,
mas nos anos silenciosos da velhice, quando a fama havia passado e o corpo começava a trair. A vilã mais odiada do Brasil havia sido, na vida real, uma das pessoas mais generosas e leais que qualquer um poderia ter ao lado. Há uma dimensão de Beatriz Segal que o Brasil quase nunca discutiu, e que é talvez a mais fascinante de toda a sua trajetória. Por trás da atriz premiada, da vilã icônica e da mulher magoada com a Globo, havia uma cidadã com convicções políticas profundas, forjadas no fogo da ditadura militar, que evoluíram, mudaram e geraram polêmicas que ela nunca fugiu de enfrentar. A formação política de Beatriz não veio de livros nem de discursos, veio da dor. Quando o marido Maurício Segal foi preso, torturado e condenado pela ditadura militar por sua militância na ALN, Beatriz ficou sozinha com 3 filhos pequenos, vigiada pelo regime e passando dificuldades financeiras reais. Essa experiência devastadora a aproximou da esquerda que combatia os generais, não por ideologia abstrata, mas por experiência concreta de quem havia sentido na própria família o que o regime era capaz de fazer. No início dos anos 1980, o casal apoiou o Partido dos Trabalhadores, liderado pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Mas na década seguinte, separaram-se amigavelmente e Beatriz se decepcionou com a legenda de esquerda. Em 2002, ela gravou o depoimento para o programa do horário eleitoral de José Serra, candidato à presidência pelo PSDB. Uma mudança de posição que gerou reações intensas, mas que Beatriz assumiu sem pedir desculpas a ninguém. O episódio que mais revelou o caráter político de Beatriz foi a sua reação quando a atriz Regina Duarte foi hostilizada por declarar publicamente que sentia medo com a possível chegada do PT ao poder. Beatriz reagiu em solidariedade à colega com uma declaração que resumia toda a sua visão de mundo. Também estou com medo de não poder dizer que estou com medo, de ser ameaçada de processo por discordar. Quero uma democracia sem pressões, em que eu possa dizer o que quiser. Uma mulher que havia vivido sob ditadura sabia melhor do que qualquer um o que significava não poder falar livremente. Beatriz era igualmente crítica em relação à qualidade das novelas mais recentes, afirmando que os elencos e as produções da sua época eram superiores e duvidando abertamente da possibilidade de um remake de Vale Tudo chegar ao mesmo patamar. Uma opinião polêmica, mas dita por alguém que havia estado lá, que havia criado o original, que sabia exatamente o que havia custado construir aquela novela. Beatriz Segal nunca disse o que as pessoas queriam ouvir, disse sempre o que pensava. E isso, numa indústria que premia a submissão, foi sempre o seu maior ato de rebeldia. A última fase da vida de Beatriz Segal foi marcada por uma crueldade que a vida reserva para muitos dos grandes. O corpo que começa a trair antes da mente aceitar parar. Uma atriz que havia subido em palcos por 70 anos, que havia atravessado ditaduras, que havia sobrevivido à solidão e à mágoa institucional, descobriu nos seus últimos anos que o inimigo mais implacável não era a Globo nem o regime militar. Era o tempo. O primeiro sinal público de fragilidade veio em 2013. Em 21 de julho de 2013, às vésperas do seu aniversário, Beatriz caiu numa calçada do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, após tropeçar em pedras portuguesas. O machucado no rosto foi sério, e o episódio ganhou repercussão nacional quando o então prefeito Eduardo Paes telefonou pessoalmente para pedir desculpas à veterana. Uma queda que revelava a vulnerabilidade de uma mulher de 87 anos ainda se movimentando pela cidade com a independência de sempre, recusando a velhice com a mesma teimosia com que havia recusado as limitações que a vida tentou impor desde jovem. Mas o pior ainda estava por vir. Em julho de 2015, Beatriz foi operada no braço direito e acabou sendo substituída no elenco após cair no palco durante a montagem de Nine, um musical feliniano, em teatro de São Paulo. Cair no palco, naquele lugar que havia sido a sua casa por 70 anos. O lugar onde ela havia sido Emily Dickinson, onde havia sido Gertrudes em Hamlet, onde havia recebido os maiores prêmios da sua carreira. Uma queda no palco é sempre mais do que uma queda física. É um sinal que o próprio corpo dá de que algo mudou de forma irreversível.
Nos bastidores havia algo ainda mais silencioso acontecendo. Beatriz havia recebido o diagnóstico de Alzheimer de início tardio, condição que não recebeu ampla divulgação na época e que foi revelada publicamente apenas depois de sua morte. A doença avançava enquanto ela ainda tentava trabalhar, ainda subia em palcos, ainda dava entrevistas polêmicas sobre a Globo e sobre política. O Alzheimer roubava aos poucos a memória de uma mulher cuja vida inteira havia sido construída sobre a capacidade de memorizar textos, personagens, emoções, décadas inteiras de história do teatro brasileiro. Beatriz Segal foi internada em 16 de agosto de 2018 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de problemas respiratórios. Tinha 92 anos. E ainda havia grandeza naquele silêncio final. A mesma grandeza de quem havia vivido sem pedir permissão a ninguém. Existe uma injustiça específica que persegue os grandes intérpretes de vilões, e Beatriz Segal viveu essa injustiça com uma intensidade que poucos artistas brasileiros experimentaram. O Brasil aprendeu a odiar Odete Roitman com uma paixão genuína e coletiva, mas nunca aprendeu a amar Beatriz Segal com a mesma intensidade. E essa assimetria entre o ódio pela personagem e a indiferença pela atriz foi a ferida que ela carregou pelos 30 anos que se seguiram ao sucesso de Vale Tudo. O fenômeno de 1988 foi real e sem precedentes. O mistério de quem matou Odete Roitman mobilizou o Brasil inteiro, com bolões organizados em todo o país e até concursos promovidos por empresas alimentícias. Nunca antes um personagem de ficção havia gerado tamanha comoção nacional. Odete era odiada nas ruas, nas padarias, nos escritórios. Pessoas que nunca o assistiam novela acompanhavam Vale Tudo por causa dela. Era um nível de penetração cultural que transcendia qualquer classificação de audiência. Mas quando as câmeras se apagaram e Vale Tudo saiu do ar, algo revelador aconteceu. O país continuou chamando Beatriz de Odete, nas ruas, nos eventos, nas raras entrevistas que ela concedia. A própria atriz revelou que não gostava de falar sobre a personagem, porque pela popularidade avassaladora de Odete Roitman, ela nunca era reconhecida pelos outros trabalhos no teatro e no cinema, e isso a incomodava profundamente. 30 anos de uma carreira teatral extraordinária, apagados por um único papel de novela. A reação da indústria foi igualmente reveladora. Apesar de todo o sucesso como Odete Roitman, Beatriz realizou apenas participações pontuais em novelas e séries da emissora após Vale Tudo, optando após Anjo Mal em 1997 por se dedicar mais ao teatro, onde focou durante 9 anos. Uma escolha que dizia muito sobre como ela avaliava o tratamento que recebia e sobre o que considerava verdadeiramente digno do seu talento. Quando morreu em setembro de 2018, a cobertura da imprensa foi respeitosa, mas discreta. Não houve a comoção nacional que uma artista do seu calibre merecia. Só com a estreia do remake de Vale Tudo em 2025, 7 anos após a sua morte, as buscas pelo nome de Beatriz Segal atingiram o maior pico desde o seu falecimento. O Brasil voltou a procurá-la, quando precisou comparar a nova Odete com a original, não para celebrar a atriz, para validar a personagem. Mesmo depois de morta, Beatriz Segal continuava sendo reduzida a Odete Roitman. Em 31 de março de 2025, a TV Globo estreou o remake de Vale Tudo. A emissora, que havia tratado Beatriz Segal como trabalhadora descartável durante 30 anos, que nunca a havia contratado, que sempre a havia mantido na condição de obra por obra, voltava agora a lucrar com o personagem que ela havia criado, com outra atriz no papel, com outra mulher incorporando Odete Roitman. E Beatriz não estava mais aqui para ver. Com a estreia do remake de Vale Tudo em 2025, as buscas pelo nome de Beatriz Segal cresceram ao longo de março e em abril já alcançavam a segunda maior marca desde setembro de 2018, atingindo o maior pico desde a sua morte. O Brasil inteiro voltou a digitar o nome dela no Google, não porque havia descoberto o teatro, não porque havia descoberto os prêmios Mambembe, não porque havia descoberto a história do marido preso pela ditadura ou da mulher que ficou sozinha com 3 filhos pequenos. Voltou a procurar Beatriz Segal para uma única coisa: comparar.
As buscas relacionadas a Beatriz Segal em ascensão nos últimos meses eram, em sua grande maioria, sobre a novela. Na lista apareciam expressões como Vale Tudo elenco, primeira Odete Roitman, elenco de Vale Tudo, atriz que fez Odete Roitman, quem era Odete Roitman, e Vale Tudo primeira versão. O Brasil não estava procurando Beatriz Segal, estava procurando Odete Roitman. A mulher por trás da personagem continuava invisível, mesmo na morte, mesmo 7 anos depois. Mas havia também uma redescoberta genuína acontecendo nos bastidores dessa onda de buscas. A mágoa que Beatriz havia expressado em 2014. A Globo nunca me deu importância, nunca fui contratada. Voltou a circular nas redes sociais com força total. Uma nova geração que não havia vivido Vale Tudo em 1988 estava agora descobrindo que a mulher por trás da vilã mais famosa da televisão brasileira havia sido tratada pela própria emissora como descartável. A indignação era real e tardia, como quase tudo o que o Brasil sente em relação às pessoas que não soube valorizar em vida. Débora Bloch foi escolhida para interpretar Odete Roitman no remake de 2025, uma atriz talentosa, respeitada, com carreira sólida, mas que enfrenta um desafio que talvez seja impossível de superar. Não porque não seja boa o suficiente, mas porque Beatriz Segal não era apenas uma atriz interpretando uma vilã. Era uma mulher que havia vivido o suficiente para entender na própria pele o que era ser tratada com crueldade e injustiça. E essa compreensão, aquela que só a vida real ensina, era o que tornava a Odete Roitman tão perturbadoramente verdadeira. Há uma pergunta que percorre toda a história de Beatriz Segal e que o Brasil nunca fez com seriedade suficiente. O que é mais valioso numa carreira artística? O reconhecimento popular ou a excelência da obra? Beatriz viveu essa tensão durante 70 anos. E a resposta que ela deu, com as escolhas que fez, com os palcos que escolheu, com as entrevistas que concedeu e com o testamento que deixou, é uma das declarações mais eloquentes sobre dignidade artística que a cultura brasileira já produziu. A verdade sobre Beatriz Segal começa numa contradição fundamental. Em 70 anos de carreira, Beatriz Segal atuou em mais de 40 peças de teatro, foi premiada com os maiores troféus do teatro brasileiro, trabalhou com os maiores diretores do país e interpretou personagens de Shakespeare, Ibsen, Gorky e Albee. Uma obra que colocaria qualquer artista no panteão da cultura brasileira e que o grande público nunca conheceu, porque o grande público estava assistindo novela. A verdade sobre a Globo é igualmente definitiva. Beatriz criou o personagem mais marcante da história da emissora e a Globo nunca a contratou. Em 30 anos de relação, sempre trabalhou por obra. A mágoa que carregou até o fim não era vaidade ferida, era o reconhecimento lúcido de uma injustiça real. Uma instituição que lucrou imensamente com o talento de uma artista e que nunca ofereceu em troca o reconhecimento mínimo de um contrato permanente. A verdade sobre a vida pessoal é a mais reveladora de todas. Beatriz havia apoiado o PT nos anos 80, rompido com o partido na década seguinte, gravado depoimento para José Serra em 2002 e defendido Regina Duarte quando a colega foi hostilizada. Uma mulher que nunca deixou ninguém ditar suas convicções políticas, nem a esquerda que havia apoiado o marido preso, nem a direita que cortejava celebridades. Pensava por conta própria, sempre. O filho Sérgio Segal revelou que a passagem da mãe aconteceu de forma tranquila, sem sofrimento, enquanto dormia. Uma despedida serena para uma mulher que havia vivido com tanta intensidade, que havia sobrevivido à ditadura, à solidão, ao Alzheimer, às quedas nos palcos e nas calçadas, à mágoa institucional e ao esquecimento do público. E que, no final, com a generosidade revelada no testamento, com a lealdade demonstrada ao motorista que ficou ao seu lado, com a dignidade mantida até a última entrevista, havia provado que a vilã mais odiada do Brasil era, na vida real, uma das pessoas mais humanas que esse país já produziu. Beatriz Segal não foi Odete Roitman, foi muito maior do que isso, e o Brasil só está começando a entender, agora que ela não está mais aqui para ouvir. Beatriz Segal estudou em Paris, sustentou 3 filhos sozinha enquanto o marido era torturado pela ditadura, construiu 70 anos de carreira no teatro, criou a vilã mais famosa da televisão brasileira e morreu sem um contrato fixo da emissora que lucrou com seu talento.
deixou a herança para o motorista, morreu com Alzheimer e o Brasil só voltou a procurar o seu nome para comparar com a substituta no remake. Essa é a história real de Beatriz Segal, não a vilã, a mulher. E essa mulher merecia muito mais do que recebeu. No próximo vídeo do canal Vidas por Trás da Fama, mergulhamos em outra história que vai te deixar sem palavras do início ao fim. Não vai querer perder. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Até o próximo capítulo!